Bom, gente, agora a gente vai ver experimento 6, que é corrosão química. A gente vai avaliar, certo, a reatividade dos metais, promovendo uma oxidação de metais por ataque ácido. Então, nesse caso, eu queria que vocês pegassem o copo de vocês, tá lá no Moodle, copo do experimento 6, e tentassem acompanhar para a gente entender melhor o que aconteceu, certo? Os objetivos dessa prática é, primeiro, verificar a oxidação e redução das substâncias, determinar o NOx das espécies químicas envolvidas em reações de oxirredução, identificar os reagentes oxidante e redutor de uma reação de oxirredução, classificar um ácido como oxidante ou não oxidante e observar a reatividade de metais em diferentes meios. Então, por fim, relacionar a reatividade dos metais com a tabela de potenciais padrão de redução. Certo? Então, a gente vem lá para a página 5, onde a gente encontra a descrição do experimento. E a gente percebe que o experimento é dividido em duas partes principais, né? Então, a gente tem a parte 1, que é a partir que a gente vai verificar a reatividade dos metais. Então, é adicionado a esses 4 tubos de ensaio ácido clorídrico, certo? Então, adiciona todos eles 2 ml de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico tem a concentração de 0,5 molar, 0,5 mol por litro. E em cada um desses tubos de ensaio, né, a gente coloca esses 2 ml de ácido clorídrico. E tentar colocar o mais rápido possível, né, ou seja, quase ao mesmo tempo, metais, 4 metais diferentes. Nessa prática a gente vai usar o alumínio, o zinco, o ferro e o cobre. A gente coloca esses metais dentro dessa solução de ácido com o auxílio de uma pinça, certo? E a gente tem que observar o que acontece, né, durante o experimento. Quais são as observações realizadas durante os primeiros minutos que a reação ocorre, tá certo? Então, o que a gente pode esperar aqui? Quais são as expectativas com relação a esse experimento? Primeiro de tudo, a gente fala do ácido clorídrico, certo? O ácido clorídrico, quando ele está em água, o ácido clorídrico é o ácido HCl. Quando ele está em água, ele se ioniza, meio aquoso ele se ioniza, nos íons H+, Cl-, certo? Esse ácido, ele é um ácido que a gente classifica como ácido não oxidante. Continuando, o ácido clorídrico, ele é conhecido como um ácido não oxidante. O que significa dizer que a gente tem um ácido que não é oxidante? Bem,
vocês tiverem lido o referencial teórico que coloquei para vocês no top, vocês vão perceber que um ácido não oxidante é aquele ácido que o agente oxidante, a espécie química que vai promover a oxidação, certo? Quando em contato com metais, quando em contato com material orgânico, ou seja, aquele que vai oxidar os materiais, que tem o poder oxidativo, é justamente o íon H+. O que isso significa dizer, gente? O íon H+, né, como a gente sabe, pela tabela de potencial padrão de redução, a gente tem a seguinte semi-reação aqui. A gente tem que 2H+, aquoso, mais 2 elétrons, forma de CO2, H2 gasoso. Gente, nesse caso aqui, o potencial para essa semi-reação, o potencial padrão de redução é zero. Lembra que esse aqui é o nosso eletrodo de referência, hidrogênio? Então, é zero. Se a gente pegar a tabela de potenciais, eu disse para vocês, né, que a gente tem. Então, posso desenhar da seguinte forma aqui, para a gente entender melhor. Para a gente representar aqui, a gente tem a tabela, certo? Onde eu tenho aqui o hidrogênio, né? O potencial padrão do hidrogênio, potencial padrão do hidrogênio, potencial padrão de redução do hidrogênio, indo de H+, a H2, é zero. Então, nesse caso, tudo que está acima dele tem potencial padrão de redução maior que zero, obviamente, e tudo que está abaixo desse valor aqui tem potencial padrão de redução menor que zero, ou seja, potencial negativo. Então, se a gente for olhar o potencial padrão de redução de cada um desses elementos aqui, desses metais que a gente acabou de ver, vamos tentar organizar cada um. A gente tem quem? A gente tem o alumínio, então potencial padrão de redução do Al3+, alumínio metálico. A gente já viu bastante na sala de aula, menos 1 por 66 fontes. Se a gente viu o potencial padrão de redução do zinco 2+, indo a zinco metálico, potencial padrão nesse caso aqui quanto é, gente? Menos 0,76. Passei da filha de Daniel. Potencial padrão do ferro 2+, indo a ferro sólido, é menos 0,44 volts. E por fim, o potencial do último, que é o cobre 2+, indo a cobre. Esse aqui, olha, positivo, né? Menos 0,32, não é isso? 34. Só conferindo aqui, é 34 volts. Então, o potencial padrão de redução do hidrogênio fica bem aqui, olha, né? A gente tem potencial positivo a partir do
né? Aqui a gente tem potenciais positivos e aqui a gente tem potenciais negativos e aqui potenciais positivos, certo? E a gente viu na tabela, então, que quanto mais positivo for esse potencial, maior a força como agente oxidante. Então, observando essas condições, a gente pode dizer que o íon H+, ele só consegue oxidar os metais que têm potencial negativo. Então, a gente espera que os metais alumínio, zinco e ferro sofram oxidação quando em contato com ácido clorídrico, enquanto que o cobre sofra redução quando nesse ácido. Então é isso, gente. É isso que a gente vai tentar observar na hora, né, do experimento, quando o experimento estiver sendo realizado. E de acordo com isso, o que a gente tem que entender é que a gente tem como determinar, né, portanto, quem oxida, quem se reduz durante a reação de um ataque ácido, né, levando em consideração se ele é um ácido oxidante ou não. E, né, como os metais, né, além de como eles vão se comportar, a gente tentar entender como acontecem essas reações, né? A gente pode fazer isso agora. Vamos lá, para alumínio. Vou colocar aqui primeiro para o alumínio. Aqui e a gente começa. A gente viu que a semi-reação para alumínio, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a semi-reação. Então, para alumínio se o alumínio vai oxidar, então a gente tem o alumínio metálico, pecinha sólida de alumínio, que estava em solução, e ela estava como alumínio sólido e passa a alumínio 3+. O íon vai para a solução na forma iônica. Aqui a gente vai fazer a visão da prova, né? E aí, para balancear, a gente coloca os 3 elétrons aqui. Então, se está reagindo com o ácido clorídrico, que é o íon H+ da solução, que vai atacar, então, o que a gente tem aqui? A gente tem o íon H+, se transformando em hidrogênio gasoso. Esse hidrogênio gasoso, a gente vai perceber a formação dele pela presença de bolhas que vão começar a surgir na reação, tá certo? Então, para balancear aqui, eu tenho 2 hidrogênios, então 2 átomos de hidrogênio, então eu tenho que balancear colocando 2, né, aqui antes do H+, como coeficiente estequiométrico, 2 vezes essa carga positiva. Tenho 2 cargas positivas, portanto, tenho que adicionar 2 elétrons para balancear. Então, agora a gente vem aqui e tem que somar essas 2 reações. Só que a gente pode perceber claramente que a quantidade de elétrons aqui está diferente. Tem 3 e 2 elétrons. Para a gente conseguir somar essas 2 semi-reações, a gente tem que igualar a quantidade de elétrons, por isso eu vou multiplicar por 3 aqui e por 2 aqui. Como resultado, a gente vai ter o seguinte: 2 Al sólido, 2 alumínio sólido, 2 alumínio 3+, a gente está no meio aquoso, mais 6 elétrons. Na semi-reação do hidrogênio, a gente tem 3 vezes 2,
6 elétrons mais 6 ion mais aquoso, formando 3 vezes 1, né? O coeficiente estequiométrico aqui do hidrogênio gasoso é 1, então fica 3H2 gasoso. Agora sim, a gente tem a quantidade igual, né? 6 elétrons em cada semi-reação. A gente pode agora somar as duas semi-reações, né? Obtendo o seguinte: corta esses 6 elétrons com esses 6 elétrons, porque estão, né, são iguais em lados opostos da reação, e a gente pode reescrever. Se eu tenho um alumínio no sólido e coloco lá, vou adicionar, né, a plaquinha de alumínio metálico, ácido clorídrico. Como resultado, a gente vai ter a oxidação do alumínio, Al3+, mais gás, hidrogênio sendo liberado. E eu disse para vocês que um dos objetivos da prática era exatamente a gente determinar quem era o agente oxidante, agente redutor, certo? Para isso a gente vai calcular o NOx aqui. Já dá pra gente saber que é agente oxidante, redutor, justamente pelo número de pelo potencial padrão de redução que a gente acabou de determinar. Quem tem maior potencial de redução? O hidrogênio, que é zero. O alumínio, como é negativo, acaba sendo, né, o agente redutor, ou seja, ele sofre oxidação. Mas vamos pelo NOx, só para relembrar. Aqui a carga, o NOx aqui é zero, né, porque a gente tem uma substância elementar formada por um único elemento. Aqui a gente tem o NOx, corresponde à carga, porque é um íon, que é a mesma coisa que acontece aqui. Então, do hidrogênio mais 1 e do alumínio mais 3. Enquanto que aqui, né, substância formada por 2 átomos de hidrogênio, então é zero. Dessa forma, o que a gente tem? O alumínio estava com NOx 0. Que foi a mais 3. Enquanto que o hidrogênio estava com NOx mais 1 e foi a 0. O que acontece aqui, então? Se ele estava com 0, né, não tinha perdido, não tinha ganho nada, e agora ele perdeu 2 elétrons. Perdeu 2 não, né? Perdeu 3 elétrons. A gente pode dizer que essa espécie química sofreu oxidação, enquanto que esse aqui, né, tava com déficit, tinha perdido um elétron, agora ganhou um elétron e ficou com carga neutra. Então, ganhou um elétron, então sofreu o quê? Redução. Sendo assim, né, como eu disse, só olhando aqui pelos potenciais, a gente sabe que sofreu oxidação e redução. Como o alumínio tem um potencial menor, então ele sofre oxidação. Já tinha dito isso para vocês, porque só pra gente relembrar aqui, pra fazer uma revisãozinha, né? Então a gente pode dizer, determinar quem é o agente oxidante, também já foi dito, né? Quem é o agente redutor. Um agente oxidante, nesse caso, portanto, é o íon H+, que é a solução ácida. E o agente redutor é o alumínio sólido. Então é isso, gente. A gente fez para alumínio. Da mesma forma, né, vocês podem fazer para o ferro e para o zinco.
quê? Porque todos esses três, né, são negativos, vão sofrer, espera-se que eles sofram oxidação. Mas, professora, e o cobre? Vamos fazer pro cobre? Gente, pro cobre é o seguinte. A gente tem um cobre sólido, né, que vai ser adicionado à solução ácida. Só que a gente viu que o cobre, ele é um metal que tem potencial de redução positivo. Então, ele pode ser classificado como metal nobre. Ele não vai sofrer oxidação quando em contato com o hidrogênio, né, com o IOH+, da solução ácida. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, o cobre 2+, certo? Vai ganhar 2 elétrons e vai a cobre sólido quando tiver em reação com ácido clorídrico. Gente, a gente não tem cobre 2+, né? A gente está adicionando o metal mesmo, o cobre sólido na solução. Significa dizer que não vai sofrer oxidação, porque essa reação correta para esse processo espontâneo seria o quê? A gente ter a oxidação do gás hidrogênio, certo? Então, nesse caso, o que a gente espera é que o cobre, né, o metal cobre, ele não pode ser oxidado pelo íon H+, de ácidos não oxidantes. É isso, certo? É daí que a gente tira a reatividade de metais em ácidos não oxidantes. Se o metal tiver potencial positivo, ele não é reativo. Ele não vai reagir, como é o caso do cobre, da prata, do ouro, certo? Só, gente, que não é em todo meio que isso vai acontecer. Existem casos, sim, o cobre, ele vai sofrer oxidação, certo? Então, depende do ácido no qual a gente está inserindo esse metal, certo? Então, por definição, a gente tem o que a gente conhece como ácidos oxidantes. A gente falou dos ácidos não oxidantes, mais em cima, né? E a gente tem uma coisinha que a gente chama de ácidos O que são esses ácidos oxidantes? São aqueles, gente, que não é o íon H+, que vai ser o oxidante mais forte, certo? O oxidante mais forte, nesse caso, é o ânion, ou seja, a espécie negativa. Um exemplo é o ácido nítrico. Vou colocar aqui para vocês. O ácido nítrico tem fórmula química HNO3. Quando em água, ele se ioniza a H+, e NO3-. Lá do ensino médio, só revisando, a gente lembra então que esse aqui é o meu cátion, o H+ é o cátion. Inclusive a gente falou disso quando estudou, né? Salina. E esse aqui que tem carga negativa é o ânion. Os dois são os íons. Tudo que tem carga
né, toda espécie química que perde o ganho elétrico, seja de carga positiva ou negativa, a gente chama de íons. Quando essas cargas, né, são positivas, a gente chama de cátion, ou seja, aquele que perdeu o elétron, e ânion é aquele que ganhou elétron, ou seja, que tem carga negativa. Então, ao ser dissolvido em água, esse ácido é ionizado, formando esses dois íons aí, né, o ion H+, e o NO3-, que a gente chama, muito importante isso aqui para a gente não se perder na hora que estiver vendo a prática. Isso aqui é o íon nitrato, certo? O NO3-, certo? É o íon nitrato. E nitrato, gente, ele é um agente oxidante fortíssimo, muito mais poderoso do que o hidrogênio, então, do que o íon H+. Se a gente parar para pensar, vamos botar aqui a semi-reação de novo. Potencial padrão de redução do H+ em BH2, aqui, né? A gente viu que é igual a zero. O potencial de redução do íon nitrato, se vocês procurarem na tabela aí do copo de vocês, né? Vamos procurar aqui o do íon nitrato, o nitrato é NO 3-, ou seja, vocês encontraram aí, indo a NO gasoso. Gente, procurem na tabela para a gente tentar treinar isso e procurar as espécies químicas da tabela. É mais 0,96 volts. Então, muito maior mesmo do que o do íon H+. É por isso que o íon nitrato acaba sendo um agente oxidante muito mais forte. Certo? Vou colocar aqui para vocês. Se dá certo, entendeu? Ele é um agente oxidante muito mais forte, e aí a gente compara, né, com o potencial padrão do metal que faltou, né, sofreu oxidação lá em cima. Qual foi o único metal que não foi reativo no íon, com o íon H+? O cobre, né, que a gente tinha cobre 2+, cobre, cujo potencial, mais 0,34 volts. Gente, é menor. Então, nesse caso aqui, ó, o que se espera é que o íon nitrato oxide, sim, o metal cobre, certo? E é isso que a gente vai ver na hora da reação. Só que tem um detalhe. Certo? Na reação, a gente tem duas situações. A gente vai adicionar, como vocês vão ver já já, a gente vai ter dois beckers, onde a gente vai colocar no becker 1 uma solução de ácido nítrico diluído, então HNO3 diluído, ou seja, 50% água, né, e 50% ácido, e a gente tem outro becker que vai ser HNO3 concentrado, certo? Então, a gente vai colocar aqui nos dois casos uma chapa de cobre num volume aproximadamente igual desse ácido. E aí a gente vai fazer as observações. O que a gente vai perceber é que a gente tem algumas situações diferentes, certo? Quando eu coloco em ácido nítrico diluído, o que a gente percebe, né, macroscopicamente acontecendo, é que nesse caso aqui, a gente pode fazer algumas observações importantes. A solução logo fica azul, um azul esverdeado.
Isso acontece por quê? Porque o cobre ele tá indo, né, de cobre metálico a cobre 2+, e eu disse pra vocês, né, que o cobre 2+, a cor dele é azulzinha, claro, com tonalidade azul, certo? A gente consegue perceber que ocorre borbulhamento, formação de gases, tá bom? E nesse caso aqui, a gente tem uma reação muito mais forte, então a reatividade é muito maior, até porque a gente tem mais íons nitrato disponíveis para atacar o cobre. A gente tem a formação de um gás castanho avermelhado. Certo? Então, o que acontece? Gente, é só a gente colocar tudo em termos de reação química, fica bem mais fácil de entender, certo? Para o HNO3 diluído, 50%, a gente tem a seguinte reação. O cobre sólido vai reagir, né? A gente tem um H mais aqui, um H mais tá aqui bonitinho, ele só não vai oxidar o cobre, mas ele tá presente na reação, né? Como a gente viu aqui, né? O ácido nitrogenado, a gente tem a presença do H mais, que tá em meio aquoso, e aí o nitrato, né? Então a gente tem o ácido nítrico, gente, ionizado, na forma ionizada aqui, tá bom? Então, como resultado, a gente tem o cobre 2+, o cobre 2+, sendo formado, ou seja, ele oxida, né? Vai para a solução, por isso que fica azulzinha a solução. Opa, e a gente tem a formação, ó, do gás, né, óxido de nitro, que é super tóxico, por isso que essa reação tem que ser feita na capela, que é um exaustor que vai, né, impedir que os gases eles circulem dentro do laboratório e mate todo mundo, né? Então vamos lá. Cobre, vermelhinho, IOH+, e o nitrato. Aqui a gente tem uma solução incolor, né, de ácido nítrico, solução aquosa. Só que aqui, ó, essa espécie química que foi para a solução, tornou a solução azul esverdeado. É para ser azul, gente. Não é esverdeado por sobreposição de cor, que a gente tem a formação de outras coisas, né, como o gás, por exemplo, que está sendo formado. Esse gás aqui, ele é incolor. Só que quando ele começa, né, a reagir com o oxigênio do ar, ele acaba sendo oxidado em NO2, que é marrom. Só que isso acontece em menor escala, a gente não consegue ver no vídeo, tá? Aí, depois de um tempo, a gente começa com um gás marrom sendo formado. Não é o gás que é formado da própria reação, a própria reação é o NO, certo? Óxido de nitrogênio. E aqui a gente tem um dióxido de nitrogênio. Esse aqui é um gás incolor. Então vamos lá para ver o que vai acontecer, para a gente agilizar aqui, a reação com NO3 concentrado. Nesse caso aqui, gente, a gente tem o cobre sólido reagindo com o HNO3. Lembrando que essa equação aqui não está balanceada, viu? A gente não balanceou a equação, tem mais para tentar entender o que está acontecendo. Mas vamos lá. Para o concentrado, a gente tem a reação acontecendo diretamente com o ácido nítrico. O ácido nítrico não está diluído, portanto ele não está concentrado, certo? Mesmo assim, ele vai acabar se ionizando. E a gente tem o que? Ele reagindo, ó, com o H+, e o NO3-. Só que nesse caso aqui, gente, a gente tem um produto diferente. A gente vai ter a formação do cobre 2+, a gente tem a formação da água, mas em vez de ser o óxido nítrico, né,
a gente tem o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, e água sendo formada. Então, nesse caso aqui, a gente tem para ser azul esverdeado, mas a gente nem consegue ver esse azulzinho na solução, como é possível ver na outra. Por quê? Porque tem muita formação do gás, NO2, aqui é um gás também, né? Aqui é um gás castanho avermelhado. Como é que isso é um gás muito tóxico? E a gente consegue ver que a reação nesse caso aqui é muito mais violenta, é uma reação exotérmica, é uma reação que libera muito calor, não dá pra ficar segurando o becker, tá? Porque a gente tem, né, a liberação de calor, então fica realmente meio, fica quente, né, bem quente. Então é isso, gente, que acontece, tá certo? A prática incluía, certo, a continuação, que era com nitrato de prata. O nitrato de prata, a gente vê mais ou menos acontecendo o seguinte: a prata, ela tem potencial. Vou botar aqui para vocês. Só para finalizar, eu não fiz essa prática lá no laboratório, porque não deu tempo, tá certo? Mas essa terceira parte era o seguinte: eu tenho prata, certo? Uma solução de nitrato de prata, NO3, solução aquosa, certo? E aí, quando isso se ioniza, a gente tem o que? O Ag+, mais o NO3-. Quando reage, só que isso aqui tem potencial, a prata, né? Indo Ag mais a Ag, a gente tem um potencial mais 0,80 volts. Então, na prática, era pra gente fazer o quê? Pra gente colocar um pedacinho de cobre em nitrato de prata. Então, seria o cobre sólido mais a prata aquosa. Gente, nesse caso aqui, como a prata tem um potencial de redução maior do que o do cobre, né? Como eu disse aqui, da prata é 0,8 volts. O do cobre vai ser 0, mais 0,34, portanto é menor. E a prata vai oxidar o cobre. A gente vai conseguir ver a deposição de prata na superfície do cobre, enquanto o cobre estava indo para a solução, certo? Solução que era incolor e acaba ficando, né, azulzinho. Então é isso, gente. Essas são as observações que a gente consegue ver nessa prática. Acho que deu para entender realmente o que acontece aí, tá bom? Alguma dúvida? Gente, olha, para fazer essa prática, eu vou usar 4 tubos de ensaio, uma pipeta, certo? Uma pipeta graduada de 10 ml e uma pera de sucção. Então, eu tenho 4 tubos e vou adicionar nesses 4 tubos, em cada um, eu vou adicionar 2 ml de ácido clorídrico, ó. Ácido clorídrico, concentração 0,5 molar. Certo? Então, ó, aperto aqui em cima na pera de sucção, seco ela, retiro todo o ar e encaixo na parte superior aqui da pipeta. Então, não vou colocar a pipeta dentro diretamente do ácido, porque eu posso contaminar o ácido, certo? Então, o correto é a gente botar um pouquinho de ácido dentro do becker. É um ácido forte, né, gente? Tem que ter todo cuidado, por isso usar luvas, certo?
Eu vou colocar um pouquinho aqui pra não estragar, porque a gente não pode pôr de volta no frasco, tá certo? Então vamos lá. Certo? Olha, ela vai sumindo automaticamente. Nunca usar a boca, né, pra fazer esse procedimento. A gente tem a pera de sucção aqui. Pronto, ó, enchi até aqui, ó. 10 ml. E vou preencher com 2 ml em cada um dos tubos, ó. Tubo 1, 2 ml. Tubo 2, 2 ml. Tubo 3, 2 ml. E tubo 4 para finalizar, mais 2 ml aqui. Então, o que fazer com esse ácido que sobrou? A gente vai ter que neutralizar esse ácido, nada de pôr de volta no frasco, porque se pôr de volta no frasco pode contaminar, tá certo? Vamos descartar corretamente o ácido, nada de jogar na pia também, porque senão, né, a gente não quer contaminar o esgoto, acidificando ele desnecessariamente, certo? Então a gente tem 2 ml do mesmo ácido nos 4 tubos. Agora é o seguinte, eu tenho diferentes metais, alumínio, zinco, cobre, certo? E vou colocar cada um desses metais no ácido. Como é que a gente vai fazer isso? O primeiro tubo eu vou colocar o alumínio. Então eu pego uma plaquinha de alumínio, olha, bem característico do alumínio. Vou botar aqui pra gente colocar no tubinho. Outra que eu vou usar é a plaquinha de zinco. São bem parecidas, mas dá pra gente saber mais pelo formato aqui, porque a gente sabe pelo corte. E porque o alumínio, olha, como ele tem uma camada de óxido de alumínio bem característica dele, ele é mais opaco, enquanto ele não tá polido, tá? A gente tem plaquinha de cobre, ó, plaquinha de cobre aqui. E um prego que a composição é o que? Ferro. Vou pegar um prego bem oxidado, certo? E aqui a gente tem esses 4 metais. Então nessa ordem, vou logo colocar o mais rápido possível pra gente ter uma noção, olha. Vamos observar aceleradamente o que vai acontecer durante 3 minutinhos. Gente, para essa é a prática, certo, que eu vou utilizar ácido nítrico. Nesses dois becquerels a gente tem ácido nítrico 50%, ou seja, 50% é ácido nítrico concentrado e outro 50% é composto por água. Aqui nesse não, a gente tem só ácido nítrico concentrado. Em cada um deles eu vou colocar uma barrinha de cobre,
certo? Então vamos ver o que acontece durante os primeiros minutos que a gente coloca essas duas soluções em contato. Eu vou fechar aqui a capela. O experimento vai ser realizado numa capela, que é um exaustor, porque produz gases muito tóxicos, certo? Então vamos lá, olha, eu vou colocar ao mesmo tempo para a gente tentar entender a diferença. Então eu vou colocar as duas peças para a gente ver o que vai acontecer de diferente nos dois casos. Aqui é o ácido diluído e aqui foi o ácido concentrado. Você viu que a peça de ácido concentrado diminuiu bastante o tamanho. Que era metal, gente. Olha. Agora, né, virou sal.